Estamos de volta com o programa De Olho na Comunidade nesta sexta-feira. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Estamos hoje falando sobre criança, adolescente, seus direitos, abuso sexual, que vem acontecendo, infelizmente, muitos casos na região, e é preciso que a sociedade fique atenta. Inclusive, enquanto nós falamos aqui, o Henry vai colocando algumas imagens, né? Nós temos aí algumas imagens, de crianças violentadas, imagens para que você realmente fique chocado. Nós queremos que você crie coragem, e denuncie, ligue para o conselho. Nós precisamos desmascarar muita gente, muitas pessoas, muitos estupradores, abusadores que estão por aí aprontando, às soltas, destruindo não só pessoas, mas famílias. Voltando a falar a respeito, Osélia, como disse a Cíntia, como você falou também, muitas vezes o abusador está dentro de casa. Eu pergunto o seguinte, Osélia, até que ponto a falta de estrutura familiar leva uma pessoa a cometer tal ato? Por exemplo, isso aí é ser vergonhice mesmo ou é falta de estrutura familiar? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, porque infelizmente a instituição família, ela está um tanto deteriorada, ou seja, estamos vivendo uma época em que quando se fala em família não se fala mais em pai e mãe, se fala às vezes a mãe com um outro esposo, que não é o pai da criança, e vice-versa, ou dois pais ou duas mães, como é o caso agora do casamento dos homossexuais. Eu queria que você falasse um pouquinho, até que ponto dá para ligar uma coisa com a outra, Zélia, a questão da falta de estrutura familiar. É um assunto difícil, de discutir. Eu tenho sempre falado para as crianças, para os alunos que eu dou aula, eu trabalho com alunos até 18, 19 anos. Sempre é bom quando a gente tem alguém que cuida da gente, ter um local onde a gente possa dormir, se alimentar e receber todo esse carinho e toda essa atenção é importante. E é na família, é no local que a gente mora, por mais simples que seja a nossa residência e o cantinho que a gente habita, é lá que a gente vai buscar, toda essa estrutura familiar e toda essa estrutura emocional para a gente conseguir ser um adulto decente. Aí onde que essa pessoa, que é uma abusadora, ela se perdeu? É porque ela também foi violentada quando é criança? Tem pesquisas que falam sobre isso. Por que um pai violenta um filho? Que tipo de amor, alguém que gerou uma outra criança, por que um outro filho, um outro ser que veio de si próprio, por que violentar essa criança? Eu também gostaria de entender, eu queria ter essa resposta. Eu penso que por mais pesquisas que a gente faça e por mais que a gente discuta o assunto, mas não existem dados comprobatórios e que possam dizer, não, o motivo é esse. Agora, que uma família bem estruturada, Israel, onde tenha pessoas que tenham pensamentos sólidos, firmes, e que trabalhem o emocional da criança o tempo todo e que dê essa assistência, que com toda certeza a gente vai ter adolescentes e adultos sadios, isso eu não vou discutir. Em algum momento da sua vida, a pessoa que comete um delito desses, ela se perdeu. E não adianta a gente dizer que ela é maluca. Está comprovado também que são poucos os casos de violência sexual causados por pessoas que são efetivamente deficientes mentais. São pessoas que são doentes, sim. E a gente percebe quando a gente está com algum desvio de conduta. A gente percebe quando a gente está com alguma tendência errada para alguma coisa. E existe hoje tratamento para tudo isso. E antes de uma pessoa tomar uma atitude bárbara, como violentar o seu próprio filho, ela com toda certeza ela deve gritar e sair pela rua e pedir socorro, mas jamais cometer uma barbaridade dessas. Agora, a questão das famílias hoje diferenciadas, hoje é um mundo muito moderno, muito difereado. Até eu preciso fazer até eu acho que me expressei mal nas minhas colocações, que nós temos hoje, Zélia? Temos hoje casais, por exemplo, de fruto aí de um outro relacionamento, a esposa já traz o filho de um outro relacionamento, o pai também, se dão muito bem, se amam, se respeitam, assim como duas pessoas também do mesmo sexo. Eu não quis dizer que um casal que é separado, não, me perdoe, eu acho que me coloquei mal na minha introdução, mas eu quero dizer o seguinte, até que ponto a questão da falta de estrutura familiar leva a um problema como esse, a um abuso como este, até porque também não existe... Porque às vezes tem o seguinte, Zélia, tem às vezes o pai e a mãe separaram, a criança às vezes se revolta, acaba aí, uma coisa gera outra, às vezes o padrasto, alguém próximo, um cuidador, alguém acaba se aproveitando da situação, de uma vulnerabilidade dessa. Então, assim, eu quero chegar, a questão da falta realmente de estrutura familiar, não é
o viver entre dois seres de relações diferentes ou do mesmo sexo. Quer dizer, a falta, o convívio, o respeito que se tem dentro da família, né? Não importa o tipo de família que se tenha. Justamente. Se a gente vive, quando eu digo que bom que a gente pode voltar para casa, ter uma cama quentinha e ter alguém para nos alimentar e nos dar o carinho, não importa se é a avó, se é o tio, se é o irmão mais velho, porque hoje nós temos os mais diversos tipos de família. E eu tenho falado sempre para os meus alunos de Israel, que a gente deve sempre agradecer a oportunidade e a possibilidade de ter alguém que nos encaminhe para a escola, que nos encaminhe para a igreja, que nos encaminhe para o caminho do bem. Isso é muito importante. E não importa se são dois homens que vivem juntos e cuidam de uma criança, são duas mulheres que adotaram e têm o seu próprio filho, se é um casal que separou e que ambos têm filhos e juntam essa família, e se eles conseguem criar um ambiente pacífico, harmonioso e que permita que essa criança tenha uma estrutura, que bom. Na verdade, tem muitas famílias que os pais nunca se separaram e que permanecem juntos e que existem situações de violência sexual, de trabalho infantil, de exploração e uma série de problemas, e são casais que socialmente vivem muito bem e que a gente olha para eles e está tudo certo. Enquanto que tem casais que se separaram e que constituíram uma nova família, e às vezes as pessoas pensam e não vai dar certo, porque junto às vezes tanta gente é filho de um, filho do outro, filho dos dois, e na verdade eles acabam tendo uma família perfeita. Então é difícil fazer essa análise sociológica e psicológica com relação a isso, porque a gente vive hoje numa sociedade onde a diversidade de situações com relação ao tratamento e a vida que essas crianças, adolescentes e adultos levam é muito variada. Isso por conta do mundo que a gente vive mesmo. Eu até queria acrescentar assim, que 99,9% dos casos que passam pelo Conselho Tutelar são falta de estrutura familiar, sabe? Os pais se separam, usam os filhos para atingir a ex-mulher ou usam o filho para atingir o ex-marido, né? Cresce a criança no meio dessa história toda, um querendo atingir o outro, dessa violência psicológica, né? Que vai criar um ser humano desestruturado, na verdade. Mas, assim, deixar bem claro, quem tem que educar os filhos são os pais, não é o conselho, não são os professores, não são as escolas, né? Os pais têm que dar limites e impor regras. E 99,9% dos casos que passam no Conselho Tutelar é falta de estrutura familiar. Isso aí a gente tem bem claro em todas as situações, né? A questão do abuso sexual, isso também tem uma questão que passa, às vezes, de pai para filho, né? Foi abusado pelo avô, está abusando do filho, vai abusar o neto. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Antes de eu entrar no Conselho Tutelar, eu tinha uma visão dessa situação bem diferente. Eu trabalhava na educação e a gente, né, sabia que acontecia, mas não tinha um contato direto com essas situações. E hoje a gente vê os pais transferindo a questão de responsabilidade de educar seus filhos a outras pessoas, a escola, né? A escola tem que ensinar, não educar. Os pais que têm que educar. Ao Conselho Tutelar, é inconcebível um pai ligar num plantão que não dá conta de uma criança de 9 anos. E isso acontece muito. Estamos retornando com o programa De Olho na Comunidade, né? De olho, claro, nos direitos da criança e do adolescente, um tema muito sério. E a Zélia, agora há pouco, né, Zélia, como é que é? O grande mal da humanidade? O grande mal da humanidade é a omissão. A omissão. É a omissão. E quando a gente fala de omissão, a gente fala omissão de tudo. A Cíntia colocava muito bem agora a questão da escola, que a escola tem a função de trabalhar o conhecimento sistematizado e colocar ele a serviço da sociedade. Ô Zélia, você colocou agora há pouco e a Cíntia também. O seguinte, às vezes tem pai, tem mãe que liga lá para o conselho que não consegue educar um filho, desesperado, buscando o apoio do conselho ou buscando o apoio de um professor. Isso não é perigoso, assim, o pai transferindo a responsabilidade de pai, de mãe para o conselho, para um professor? O que está faltando? Está faltando realmente, aí volta aquela questão da estrutura familiar. É saber dizer não, né, Israel? Na verdade, por que não se dá conta, às vezes, do filho? Ele quer um celular, mas ele já tem. Ele precisa? Tem dinheiro para comprar? É possível? Não, é preciso estabelecer limites. E, infelizmente, nessa história hoje de tu não bate, tu não encosta, não deixa trabalhar e não deixa fazer nada, e uma série de má interpretações da lei como existe, tem muitos pais que acabam perdendo todo o controle
da situação dos filhos e acabam transferindo essa responsabilidade para a gente. Quantas vezes na escola a gente escuta: eu não sei mais o que faz, o que vocês querem com meu filho. Não existe isso. Filho é filho para sempre, é compromisso para sempre, não importa a idade que a gente tenha. A gente vai sempre amá-los incondicionalmente, a gente tem esse compromisso com eles. E chegar na escola e chegar no conselho e dizer: eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta, como é que vocês podem me ajudar? Como aconteceu hoje de manhã com uma mãe, assim, muito lindo, ela pedindo auxílio, como é que ela poderia fazer esse encaminhamento em casa. Esse é o nosso papel. Buscar o auxílio sim, né? Agora não transferir realmente a responsabilidade de educar o filho, né, para o conselho ou para os professores. Né? Eles chegam lá e querem entregar o filho. Ó, vim trazer para vocês que a gente não dá mais conta. O conselho vai ter que dar conta. Eu disse: minha senhora, mas quem tem que educar e dar limites, dar horários e impor regras são os pais dentro de casa. A gente tem, comprovadamente, crianças e adolescentes que são criados desde pequenininho, com horários, com regras, com limites, eles vão ser vão ser adultos responsáveis, né? Vão estudar, vão ter uma formação, vão criar uma família, né, com responsabilidade. E as crianças, que é tudo muito bonitinho, quando são pequenininhos, passa a mão na cabeça, é engraçadinho, começa a falar um palavrão, o pai ri, acha bonitinho. E eles, quando eles chegarem com 9, 10 anos, 12, eles não dão mais conta, daí querem jogar lá dentro do conselho ou jogar lá dentro da escola, porque se eles pudessem botar essas crianças 8 horas diária ou 12 horas diária internado dentro da escola, eles colocariam. Ô, Cinti, já falamos sobre violência doméstica, falamos sobre violência psicológica, né, aquela pressão, aquela violência que se comete, abuso sexual e a violência física, né, a agressão. Eu estava vendo aí outro dia na internet algumas reportagens, crianças, né, pequenas, né, crianças quase bebês praticamente sofrendo aí maus tratos, né, agressões físicas aí severas. Em Brás Norte, algum caso nesses últimos meses assim que chocou vocês enquanto conselheiras? Tem passado alguns casos, assim, não são muito chocantes, né? Mas todos os casos que deixam marcas, que deixam hematoma, que deixam arranhões em crianças e adolescentes, isso choca um pouco a gente, né? Nós, enquanto mães, temos uma forma de cobrar diferenciada, não impondo castigos físicos ou psíquicos com as crianças. A gente procura de uma forma ou de outra. Mas acontece muito crianças que chegam com arranhões no pescoço porque a mãe ou o pai tentou estrangular, né? Com marcas de cintada. Nós atendemos um caso que foi o que mais me chamou a atenção, né? Foi no ano passado, uma criança, nós fomos chamados na escola, ela estava com as costas todinha cortada. Lembra nas novelas que a gente via os escravos colocados no tronco, como é que ficava as costas dele? Essa criança estava assim, inclusive chegava na orelha, no pescoço, as costas inteiras, e foi agredido por uma pessoa da família, por uma avó. Isso foi muito chocante, foi assim o caso mais chocante que eu atendi nesses 3 anos que eu estou no Conselho Tutelar, de violência física. Aquilo ali dá vontade de chorar, porque a gente se bota no lugar e bota aquela criança no lugar de um filho nosso, né, ser agredido por uma pessoa da família, isso é chocante. A gente fez todos os encaminhamentos, acompanhamos a UIML, encaminhamento psicológico e tudo mais na delegacia, mas acontece muito. E alguns outros casos que a gente sabe que as pessoas não denunciam, porque eles têm medo de denunciar ainda, né? Isso acontece bastante. Tem que saber o seguinte, os pais, principalmente, a sociedade, diferenciar os direitos, né, e também os deveres. Porque não é só passar a mão na cabeça, tem que saber educar, saber dosar. É isso? Com certeza. A educação e a liberdade. Educação e liberdade. Dar horário, impor limites, né? Eu acho que isso aí não vai machucar. As crianças se rebelam na hora porque os meus amiguinhos não têm horário, pode chegar... Os teus amiguinhos, deixa bem claro, os teus amiguinhos não são meus filhos. Tu é meu filho, é tu que eu quero educar, certo? O problema dos amiguinhos é o problema dos pais deles. Mas eu acho que o pai e a mãe têm que ser firmes. Eles que têm que educar e não transferir o problema para outros setores, né, da sociedade que vão ter que educar os seus filhos. É muito complexo essa situação e é bem real, é o que mais acontece hoje em dia, é isso. Por isso que está essa confusão toda, criando adolescentes desestruturados, né, que cometem atos infracionais, vandalismo, agressão física contra os próprios colegas. Isso a gente vai fazer um estudo de toda a família, a questão é a estrutura familiar. Vamos ao intervalo e eu volto na sequência com mais informações, né, com aí esse assunto interessante, esse assunto
né, que o intuito é chamar a sua atenção, ser pai, mãe, né, para que fique atento à educação do seu filho e diga não à violência infantil. Eu volto já depois do intervalo.